A Igreja Católica nos convida a viver algumas obras corporais e espirituais. E você acompanha uma entrevista com detalhes de cada uma com o Padre Daniel Rodrigues, lá do Discipulado São João Paulo II. E hoje o nosso programa Em Tuas Mãos veio até o Discipulado São João Paulo II para conversar com o Padre Daniel Rodrigues. O nosso objetivo hoje é entender um pouco mais sobre como se manifestam as obras da misericórdia. Tudo bem, Padre? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, obrigado. Para mim é satisfação mais uma vez estar aqui com vocês participando do programa Em Tuas Mãos. Padre, já que estamos falando de obras da misericórdia, estudando aqui um pouquinho, eu soube que elas se dividem em corporais e espirituais. Queria começar essa entrevista pedindo para que o senhor falasse um pouco primeiro o que são essas obras de misericórdia corporais. Primeiramente, dizer assim que as obras de misericórdia, elas existem desde as escrituras sagradas, né? Não é uma coisa inventada agora pela igreja, né? Então, de fato, existem essas obras de misericórdia chamadas corporais, que inclusive, elas estão todas fundamentadas no Evangelho de São Mateus 25, do 31 ao 42, né? Em que consistem essas obras, né? Primeiramente, em dar de comer a quem tem fome, né? Dar de beber a quem tem sede, né? Vestir aquele que está nu, visitar os doentes, né? Visitar os encarcerados, né? Sepultar os mortos. Então, essas são assim, as obras de misericórdia corporais. Então, quando se trata de obra de misericórdia voltada para a nossa realidade cristã, significa, né, nós nos voltar para aquela pessoa com o olhar de Deus, com o amor, a caridade que vem do próprio Deus. Já que o senhor falou das obras corporais, agora eu gostaria de lhe pedir que o senhor explicasse um pouco quais são as obras espirituais e como que elas se organizam. Essas obras espirituais são também voltadas para as pessoas, mas no sentido mais de, dar algo direcionadamente assim com palavras, né? Por exemplo, aconselhar as pessoas que estão em dificuldades, né? Depois tem ensinar aquelas pessoas que não sabem, as pessoas ignorantes. Então, é uma obra espiritual. Advertir aquelas pessoas que estão erradas é uma obra espiritual. Aconselhar, né? Consolar as pessoas que estão aflitas, né? Hoje vivemos um mundo de muita aflição. Então, quando eu consolo aquela pessoa, estou fazendo uma obra de misericórdia espiritual. Depois tem também perdoar as ofensas, né? Perdoar aqueles que nos ofendem. Depois, suportar com paciência as tribulações que passamos. E também, por fim, rezar, né, a Deus pelos vivos e pelos mortos, né? São ações mais voltadas assim com palavras, né? Tanto no sentido de pessoas que estão próximas, como também de pessoas que estão distantes, no caso de rezar por aqueles que nos pedem, né? E também por aqueles que já partiram, que se encontram na casa do Pai, né? Que são obras espirituais também. O senhor já começou a falar um pouco para a gente na sua fala dessa questão de que as obras, que os atos de misericórdia não podem ser descontextualizados, não podem ser simplesmente feitos sem nenhum sentido. Então, nesse contexto, eu gostaria de perguntar para o senhor como é que nós podemos nos apropriar das obras de misericórdia para cumprirmos o nosso plano? Primeiramente, conhecendo o amor de Deus, né? Quando nós conhecemos o amor de Deus, quando experimentamos a misericórdia de Deus, então nós somos capazes de olhar para os nossos irmãos, né? Colocar o nosso coração, né, na miséria daquelas pessoas, do outro. Até porque a palavra misericórdia, né, ela quer dizer justamente isso, né? Vem de uma palavra latina, miséria, quer dizer realmente miséria, né? E cordes, coração. Então, quando eu sou misericordioso, quando eu experimento o amor de Deus, eu sou capaz de olhar para o meu irmão, sentir por ele misericórdia, compaixão, e essa misericórdia me leva a uma ação, né? Porque quando eu sinto compaixão, eu não fico simplesmente parado, né? Mas eu vou ao encontro, né? Eu tomo uma atitude movido pela misericórdia, pelo amor de Deus. Então, Padre, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelos seus conselhos. E essa foi a nossa entrevista especial do dia. Hoje o programa Em Tuas Mãos veio até o Discipulado São João Paulo II conversar com o Padre Daniel Rodrigues, que nos explicou um pouco mais de como podemos agir de forma misericordiosa. Padre, muito obrigado. Obrigado a vocês, né? Para mim foi uma alegria muito boa estar com vocês mais uma vez e
é sempre bom saber que podemos ajudar, contribuir aquelas pessoas que sempre assistem e que desejam conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre a nossa caminhada cristã. Muito obrigado, Padre. Até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa continua aí do estúdio.